Olá, bom dia para todos nós. Prazer imenso estar aqui pela primeira vez em Maceió. Uma honra. E quero agradecer o convite na pessoa da Merijane e dizer a todos da nossa grande satisfação. E trago um abraço do nosso movimento espírita de Rondônia para todos nós. O trabalho de socorro dos benfeitores espirituais, ele costuma ser assim mesmo. Eles se deslocam para atendimento daqueles que precisam de maneira ininterrupta, procurando sempre estar no trabalho ativo do socorro daqueles que padecem. E naquele específico dia, além dos vários casos que já teriam socorrido, atendido ao longo do tempo, receberam a necessidade de atender especificamente uma família que passava por uma dificuldade muito grande. Júlio, a criança que reencarnara e que havia sido suicida na encarnação anterior, profundamente sequelado pelas consequências da encarnação última, estava bastante doente, pequenino, recomeçando a existência, mas com o corpo bastante fragilizado. Sua mãe, Zulmira, casada com Amaro, estava muito preocupada com a saúde da criança e vai até o hospital para procurar socorro para o menino. E um enfermeiro é destacado para fazer o trabalho de socorro da criança. O enfermeiro chamava-se Mário e havia sido noivo de Zulmira na juventude. Então eles haviam sido noivos, haviam namorado, o casamento não havia se concretizado. Zulmira havia casado com Amaro, deixando Mário para trás. Ele tinha uma mágoa de Zulmira muito grande, e ela nem sabia que ele guardava tanta mágoa dela. Então, diante da perspectiva dele ser destacado para ser o enfermeiro, para cuidar da criança, ele tomou a pior das decisões que um profissional de saúde poderia tomar no cuidado do seu paciente. Ele misturou as questões pessoais com as questões profissionais. Ao invés de oferecer remédio, ele estava aplicando medicamentos que estavam cada vez mais piorando a condição da criança e que ela estava indo progressivamente na direção do óbito. Os mentores receberam a notícia de que era preciso fazer alguma coisa e, após a orientação do grupo, o mentor reúne o grupo de assistentes que o acompanhavam, e entre eles estava um em particular, chamado Hilário. Eles vão para o trabalho. Chegam na casa e encontram o garoto bastante debilitado, a mãe muito aflita, e eles começam a aplicar passes no menino para tentar melhorar a condição dele. O pai aflito, a mãe angustiada, o menino doente, os mentores fazendo tudo o que deveria ser, Hilário atuando no socorro junto com os benfeitores, todo mundo agindo com um grande êxito no trabalho de socorro de Júlio, quando batem na porta. E quando vão abrir, quem era? Mário, que veio para mais uma sessão de, entre aspas, medicação, que na verdade era mais uma dose da substância que iria agravar ainda mais a criança. Quando Mário entrou, Hilário teve um choque. Ficou paralisado ao ver o enfermeiro que entrava
E virando-se para os demais companheiros que participavam da equipe de socorro, disse: mas esse é Mário, é meu irmão, ele é meu irmão, meu Deus, o enfermeiro que está matando a criança é o meu irmão. E os mentores recolheram Hilário, que ficou totalmente transtornado ao perceber que ele estava no mundo espiritual, atuando num trabalho de socorro, e o irmão biológico dele, ainda encarnado, era o autor da ação danosa contra Júlio. Nessa hora, o mentor abraça Hilário e diz para ele: Hilário, todas as pessoas que socorremos são nossos irmãos. Todos são nossos irmãos. Mário não é diferente daqueles a quem também temos que atender. Zulmira, Júlio, Amaro, são todos nossos irmãos também. Esta é uma compreensão que a gente vai desenvolvendo à medida em que vamos tendo a oportunidade de viver e de descobrir os valores espirituais que a doutrina espírita nos oferece. As questões 298 e seguintes até a questão 303 do Livro dos Espíritos vão comentar conosco sobre isso. Vamos dizer que as almas são criadas absolutamente distintas umas das outras, sem qualquer tipo de vinculação. Nós não somos criados aos cachos. Esse é o cacho dos Pereira, esse vai ser o cacho dos Oliveira. Não. Nós somos criados absolutamente distintos uns dos outros, sem qualquer tipo de vínculo. Mas a experiência humana, ela vai nos oferecendo, na medida em que o tempo vai passando, uma compreensão mais dilatada no sentido da internecessidade das criaturas. E embora nós tenhamos sido criados absolutamente sem vínculos uns com os outros, a vida que o ser humano desenvolve nas suas múltiplas encarnações vai criando vínculos. E a gente vai se vinculando às pessoas no curso das existências corporais. E uma leitura atenciosa na literatura espírita nos permite perceber que existem 3 tipos de laços familiares que se vinculam às criaturas. O primeiro tipo de laço é o laço inicial. É o laço por onde todas as nossas relações iniciam, chamado laço pela natureza das provas. O laço pela natureza das provas é o laço que une espíritos estranhos entre si, mas que possuem uma prova semelhante. Eles têm uma prova parecida. Então, como a prova deles é parecida, eles são reunidos exatamente pela natureza das provas. Por exemplo, nem todo mundo que nasce ou vive em Maceió obrigatoriamente se conhece de uma outra existência. E por que estão juntos? Pela natureza das provas. Era preciso que se reunissem nesse lugar. Então a gente pega o ônibus, e não necessariamente todo mundo que pega o ônibus tem um vínculo comigo de outra existência, mas a gente tem um vínculo com a natureza da prova. Pegar o mesmo circular, e a gente vai se olhando no ônibus. Esse deve ser da minha outra existência, aquele ali também. Talvez não, talvez sejamos ainda espíritos estranhos entre si. E conforme nos fala a doutrina espírita, até mesmo nos laços familiares, nós podemos ter laços pela natureza das provas.
Duas situações são bastante características de natureza das provas em família. A primeira delas é quando a gente é um espírito muito iniciante, a gente está começando, estamos nas primeiras encarnações da espécie, nem sabemos ainda nem a linguagem articulada direito, a gente nem sabe se organizar ainda enquanto sociedade. Nós estamos nos ensaiando para a grande jornada evolutiva que nos aguarda. Então, os espíritos, nessa condição ainda bastante inicial de existência, eles têm uma tendência a se reunirem pela natureza das provas, ou seja, não há um planejamento rígido do tipo, você vai renascer, vai casar com essa aqui, tá? Não é com essa outra aqui, não, você vai casar com essa e vai ter esses meninos aqui, vão ser 17, tá? Então, não necessariamente você tem vínculo anterior com essas criaturas. Nas encarnações iniciais, a gente trabalha com um grupo. A gente reúne um grupo de espíritos e esse grupo vai renascer. Vocês vão renascer aqui, o rio é esse, a roça vai ser ali, tá certo? E vocês vão caçar para cá. Então pesca ali, planta aqui e caça para cá. Nós vamos acompanhar vocês. Mas esses planejamentos, eles são ainda muito frouxos. Se fulaninho A não casar com fulaninha B, casar com C, H, X, J, tá bom, vamos. Porque não existe necessariamente um vínculo que amarre as criaturas entre si. Eles são todos almas ainda saídas da infância espiritual, não tem ainda nenhuma história expiatória constituída que costure do tipo, você vai ter que ser com aquela ali. Não, nós vamos nos ensaiar. Então, o balé das relações afetivas, ele está muito mais livre nesse primeiro período. Só que começa livre, né? Mas termina enrolado. Porque a gente até pode escolher alguém naquela minha comunidade para casar, escolhi aquela pessoinha ali, gostei. Mas depois de 30, 40 anos de convivência, não há mais indiferença entre essas pessoas. Ou eu criei um laço de afeto, ou eu criei um laço de desafeto. Não dá para dizer que você foi casado com uma pessoa durante 40 anos, você não sente nada, você tem raiva, não sente nada, não dá para não sentir alguma coisa. Tem que sentir. Então, André Luiz, na obra Agenda Cristã, diz assim: o ódio começa onde termina a simpatia. Então aí você vai ver que de repente você tem dificuldade. Eu não gosto de caçar com fulano, ele é muito antipático. Quando ele vai caçar, ele vai todo arrogante, porque ele pega os animais maiores. Eu, coitadinho, erra a flechada toda vez. Não consigo pegar nada, não gosto de ir com ele não, tenho raiva desse cara. E aí já começa a ter relações de antipatia dentro do grupo, dentro do posso. Dentro do grupo aonde eu me movimento. Então o que vai acontecer? A gente entra pela natureza das provas, mas não permanece nela. A gente sai ou para uma relação de desafeto, aonde a gente cria uma aversão pela pessoa, uma antipatia por ela, uma gastura de conviver com aquela pessoa, ou a gente sai para um laço de afeto, que é quando a gente sente prazer na convivência. Então, a natureza das provas, ela tem fundamentalmente dois grandes grupos para acontecer. A primeira é nessa aí, aonde você tem
uma circunstância de início de evolução. E uma segunda que existe é quando você tem espíritos que precisam passar por uma experiência e o outro precisa passar pelo reverso da medalha da mesma experiência. Então você junta a tampa com a panela, você junta a fome com a vontade de comer, sem que necessariamente esses espíritos se conheçam. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma mulher, por exemplo, que em função do histórico de maternidade dela, nesta encarnação, ela vai tentar ser mãe e não vai conseguir. Existe dentro da história dela alguma coisa, não nos importa o que dificulta a maternidade para ela. Ela pode até engravidar, mas a gravidez não completa. Não é que ela vá fazer o aborto provocado, ela vai perder a criança. Ela vai ter uma gravidez tubária, ela vai ter um problema de descolamento de placenta, ela terá um problema qualquer através do qual a criança tem um processo de má formação congênita que lá pelo 3º mês ela vai perder. Vai acontecer alguma coisa e ela naturalmente, eu disse naturalmente, eu não disse provocado, naturalmente ela vai perder essa criança. Então eu tenho essa mulher que ela vai passar pela gravidez frustrada. E eu tenho um espírito que está muito problemático no mundo espiritual. Está cheio de mazelas, ele precisa tentar um processo reencarnatório, mas já se sabe que ele não vai concluir esse processo. Está muito deformado. Então ele vai tentar o renascimento e lá pelo 3º mês aquela gestação não vai avançar e ele vai naturalmente ter que deixar o corpo. Para quê? Para que o corpo receba parte das deformidades perispiríticas e ele melhore a cada tentativa, como se ele fosse, na falta de uma palavra melhor, lavando o perispírito no corpo. Ele vem bem comprometido, tenta uma reencarnação e aí com 8 semanas a mãe perde. E ele já deixou boa parte das mazelas dele lá. Aí disse, eu vou tentar de novo. Pode ser na mesma mãe, pode ser em outra mãe, vou tentar de novo. Aí ele vai até a 12ª semana. Aí ela perde de novo. Depois ele vai até a 20ª semana, aí ela perde de novo. Até que ele nasce. Ele vive 24 horas e desencarna. E a gente diz, nossa, mas para que isso, meu Deus? Ele está em processo de transferência das mazelas do perispírito para o corpo. E assim vai transferindo as suas energias. E quando a gente vê uma criança que nasce, às vezes com algumas sequelas físicas ou até mesmo mentais, a gente diz, mas qual é o sentido que tem tudo isso? Na verdade, isso faz parte de um grande mecanismo de recuperação dos espíritos que está sendo feito através da reencarnação. Então, a natureza das provas é isso. É você pegar espíritos que são aparentemente estranhos entre si e você reúne. Só que depois de uma convivência, ou vira laço de afeto, ou vira laço de desafeto. O que vai acontecer com os laços de afeto? Laços de afeto vão fazer parte da nossa família espiritual. Então, a tendência é que aqueles que nós amamos se tornem próximos de nós cada vez mais. Então, a tendência é que quem faz parte da minha família espiritual renasce no nosso lar. Nosso lar que eu estou dizendo, renasce na nossa casa. Renasce conosco. Só que a família espiritual é muito grande. À medida que o tempo vai passando, cada encarnação eu tenho mais primo, mais tio, mais irmão, mais pai. E aí a família vai crescendo. E não bastasse isso, eu tenho amigos também que começam a fazer parte da família espiritual. A família espiritual não é só quem tem laço de sangue. Marido, por incrível que pareça, também acaba fazendo parte da família espiritual. Até sogra faz parte de família espiritual. Então, a família espiritual é aquele grupo de espíritos afins
Quem não é afim não faz parte da família, ok? Quem não é afim não faz parte da família ainda. Então a gente vai criando laços de afeto e essa família vai crescendo, ela vai se alargando e nós vamos ficando cada vez mais com um contingente crescente de parentes espirituais. Na hora de reencarnar, uma pequenina pontinha desse grupo nasce, a maior parte fica desencarnada, velando por nós. E esses que velam por nós são de dois tipos: espíritos familiares e espíritos mentores. Os espíritos familiares são aqueles que gostam da gente, já possuem um laço de afeto conosco e eles nos querem bem. Eles nos querem bem. Isso é um espírito familiar. E tem os espíritos mentores, que também estão na família espiritual, que eles estão ligados a nós, vinculados a nós, mas de uma maneira diferente. Aí alguém pode pensar assim: ué, se o espírito familiar é aquele que nos quer bem, é porque o mentor nos quer mal? Não. É porque o espírito familiar nos quer bem e o espírito mentor quer o nosso bem. É diferente. Porque me querer bem pode a gente se atrapalhar. Eu estou tão preocupado, espírito familiar. Eu estou tão preocupada com meu filho agora casou com aquela mulher horrível, que não sabe nem fritar um bife para ele. Ela aperta o bife, o bicho fica solado, o bichinho não gosta de bife solado, e eu fico tão desesperado, estou doida que ele largue dela, porque ele sofre tanto na mão dela, o bichinho. Meu filho. Espírito familiar. Espírito mentor: estou muito orgulhoso do meu protegido, está passando um perrengue no casamento, mas ele está lá. E eu vou dar todo o apoio para que ele continue firme. Então, assim, o espírito familiar, ele nos quer bem, mas às vezes não tem a condição de nos enxergar como espíritos, nos enxergam como pessoa. Tem espírito familiar que chega a dizer assim: estou muito orgulhosa do meu filho, meu Deus, agora ele está tão bem. Olha, ele comprou agora uma casa nova, já comprou uma fazenda, já colocou um helicóptero lá, ele está já com mais de 10 mil cabeças de gado. Nossa, mas ele está ótimo. Desde que ele entrou nessa comissão de licitação, a vida dele mudou, graças a Deus. E o mentor diz: eu estou muito preocupado com o meu protegido. Ele já comprou uma casa nova, já comprou uma fazenda, até helicóptero ele já comprou. Por conta dessa comissão de licitação que ele entrou, eu vou tentar tirá-lo de lá. E a outra diz: não tira, que está tão bem. Essa é a diferença, espírito mentor para espírito familiar. Às vezes até eles concordam, porque eles querem que a gente esteja bem, só que um nos enxerga como pessoa e o outro nos enxerga muito mais como espírito. O espírito familiar às vezes sofre, porque ele tem dificuldade de compreender as visões transcendentes que a vida possui. Mas todos dois fazem parte da família espiritual e eles então reencarnam pertinho de nós. Parte deles vem para integrar a nossa família corporal. Em casa, no nosso ambiente familiar, a gente tem boa parte dos nossos familiares, sendo a totalidade deles, composto de laços de afeto, espíritos do passado que estão encarnados conosco no hoje. Só que tem um problema, né? A gente não fez só coisa boa no passado. Então a gente se envolveu numa série de dificuldades, né? Nem todo mundo assim é que nem Ana Kamashmi, que não tem defeito. E aí a gente vai vivendo com as pessoas, vai se relacionando com as pessoas e vai criando mágoa de um, ódio do outro, rancor daquele ali,
Aí eu odeio meu vizinho, coloca a música alta. Aí eu tenho ódio do meu trabalho, daquela pessoa antipática, né? A pessoa não tem mais nem nome assim. Aquela antipática. A antipática chegou. Então a gente vai desenvolvendo raiva, às vezes desenvolve ódios, não é? Você desenvolve ódios porque você teve uma partilha de bens, o pai desencarnou, chegou na hora da partilha, os irmãos descobriram que não se amavam tanto, e aí começa uma briga terrível e desenvolve ódios que a gente vai precisar resolver. Então essas questões que ficaram em aberto, não estou falando do vizinho que bota a música alta, isso é pouco para justificar um renascimento dentro de casa, salvo se a gente criar com ele um conflito muito grande. Mas os ódios grandes, eles podem atrair essas entidades para virem para próximo de nós. E por que isso acontece? Porque nós precisamos amar para ser felizes. É impossível ser feliz sem amar. Então os espíritos, eles são arrastados de maneira inevitável na direção do amor. Então quando a gente chega no mundo espiritual, que a gente diz assim, mas fulano, eu tenho ódio dele pelo que ele fez comigo, olha o que ele fez. Aí depois de um tempo assim, mas eu não posso odiar fulano, porque senão eu vou ficar mal. Eu estou sofrendo aqui por conta do ódio que eu tenho dele, então eu preciso resolver isso. E aí a gente vai, às vezes procura essa pessoa no mundo espiritual, pede desculpa, há um perdão recíproco. E as pessoas então dizem, olha, eu acho que a gente podia até voltar como irmão. Aí o mentor diz, você tem certeza? Eu tenho certeza. O que ele me fez, eu nem guardo mais mágoa. Está tudo tranquilo. E do meu sócio também, menos ainda. Meu sócio, eu tive muita raiva dele, mas agora eu não tenho mais. E era só uma bobagem. Por quê? Só porque o meu sócio me roubou minha mulher e meus filhos, me deixou na miséria, conseguiu uma certidão de que eu era louco, me jogou no manicômio. Mas eu não tenho, isso aqui é uma bobagem. Está tudo tranquilo, está resolvido. Já nem odeio mais. Aí vai nascer como irmão. E por que a gente renasce? Porque o mundo espiritual não garante a nós a compreensão verdadeira de quem somos. Porque olhando para a vida imortal, vendo a lei de causa e efeito na minha frente, eu posso me iludir com relação ao que eu sou, ao que eu sinto. E eu posso achar que eu já perdoei quem de fato eu não perdoei. Então a gente precisa renascer, porque o renascimento permite o parcial esquecimento do passado. E na retomada nossa, em termos de história, com aqueles que dividem conosco a existência, a gente tem a chance de se resolver. Então, as nossas famílias são como se fosse uma bisteca, né? Tem um pedacinho de osso, tem um pedacinho de carne. Então tem um pedacinho que é de laços de desafeto e tem outro pedacinho que é os de laços de afeto. Tem uns que tem uma bisteca com a carne assim grande, agora chama tibone, não é mais bisteca. O pessoal mais novo chama tibone, mas é bisteca. Então tem um pedaço assim de carne grande, tem um pedacinho de osso. São aquelas famílias muito harmônicas que tem lá pouquinha gente, complicadinha. E tem outros que recebem aquela bisteca, que tem aquele pedação de osso, pedacinho de carne, que a gente tem que saborear bem saboreadinho, que ele já vai acabar. Então, às vezes a gente traz muito conflito do passado, a gente traz muitas questões mal resolvidas. Então aporta no lar uma quantidade grande de pessoas com dificuldade do passado para constituir a família do hoje. Então a gente tem laços de afeto, laços de desafeto e tem uma terceira situação. É porque em casa também pode ter, pela natureza das provas também. Eu posso ter espíritos que estão em casa pela natureza das provas. E antes que alguém fique assim preocupado para querer saber, meu Deus, eu queria tanto saber o meu. Quem é meu laço de afeto, pelo amor de Deus? Eu quero saber quem é meu laço de desafeto. Então tenho vontade de saber, mas quer saber para quê? Porque veja, para quem é meu laço de afeto, qual é o sentimento do meu coração que eu tenho que dar para quem já é meu afeto?
Que sentimento? Amor. Para quem é meu laço de desafeto? Que sentimento eu preciso dar para resolver esse problema? Amor. E para quem é pela natureza das provas? Que sentimento eu devo dar para resolver? Posso. Atenção, atenção, notícia de utilidade pública. Existem 2 carros fechando outro carro na saída. A placa do primeiro, isso é QTT ou QTI? QTT. QTT 6778, é um carro preto. Como os carros são tudo parecidos, hoje não dá para saber qual é a marca. É QTT 6778. E o outro, RDO 4B24, é um carro branco. Eles estão ao lado da escola. Fechando a saída dos outros. Assim também a gente fecha as nossas saídas quando a gente não consegue amar as pessoas. O laço de desafeto é para a gente dar amor também. É para isso. E aquele que é da natureza das provas, para não criar confusão, a gente dá amor também. Então, gente, se o remedinho que você vai usar é o mesmo independente da doença, não precisa saber a doença, toma o remédio. Então em casa você vai entregar amor para todos, porque quem for laço de afeto está contemplado, quem for laço de desafeto está contemplado, e quem for pela natureza das provas também. Imagine se eu vou pegar o conhecimento espiritual para usar de maneira errada, e assim, bem, agora que eu entendi que tem laço de afeto e desafeto, eu acho que com a minha mãe é laço de desafeto. Por isso que eu tinha raiva dela. Então agora eu vou ter mais ainda. Porque agora eu descobri que deve ter uma razão. Não lembro, mas deve ter. Sabe como é que chama isso? O nome disso é burrice espiritual. Que é você aprender doutrina espírita para usar contra você. É usar contra. Eu aprendi, pois agora eu vou dar o troco. Não é para fazer isso. É para a gente usar o conhecimento para resolver efetivamente os dramas familiares que a gente tem. E a gente precisa resolver. Por quê? Porque os laços de afeto, eles já estão pacificados e eles compõem a nossa família espiritual, está tranquilo. Mas os laços de desafeto, lamento dizer, mas vai ter que virar laço de afeto. Eu sei que dói. Não, ele não é. Vai ter que virar laço de afeto. A gente vai ter que desenvolver a capacidade de perdoar. Senão a gente se enrola com a lei. E embora esteja faltando só 10 minutos para eu terminar, eu quero dizer as 6 consequências que acontecem quando a gente não perdoa. É rápido. São 6 consequências para quem não perdoa. Consequência número 1, ficar doente fisicamente. Nem vou perder tempo. Todo mundo já sabe o que é. Fica doente fisicamente. Palpitação, etc. Segundo, fica doente emocionalmente. Fica amargo, antipático, chato. Pessoas que não perdoam ficam falando daquilo o tempo todo. É porque teu pai. Então, a pessoa tem 20 anos. Aquela parede onde ela botou a rede já está preta, de tanto ela chutar a parede com ódio. Do outro que já casou, já tem até neto, e a pessoa ainda continua. Eu me lembro do que ele me fez. Então a pessoa fica amarga. A vizinha traz a filha que vai casar e diz assim: olha, dona Maria, minha filha vai casar essa semana, olha o vestido dela, como é que está. E a menina toda vestida. Aí dona Maria diz: oh, minha filha, você vai sofrer tanto. Então você vê, a gente fica sequelado emocionalmente, fica amargo. E a consequência disso é que ninguém quer conviver com quem é amargo. A tendência é ficar sozinho. Terceira consequência, a gente fica sequelado emocionalmente. Então, não só psicologicamente, mas fica também sequelado da seguinte maneira: eu passo tanto tempo vivendo no passado do que o outro me fez, que eu não vivo o presente. O dia que o outro me fez mal já tem mais de 1000 dias, 1000 horas, de tanto que eu lembro.
Todo dia eu tiro uma hora para lembrar, olha o que ele me fez. Aí ele me disse isso, aí eu peguei e disse aquilo para ele, ele me pegou e fez assim. E eu fico vivendo o dia que já acabou. E o dia de hoje eu não vivo. E o dia de hoje eu não vivo. O dia de hoje eu não vivo. Como eu não vivo o dia de hoje, a gente não vê filho crescer, neto crescer, quando vê, menina, tu tá grande, hein? Claro, tô no passado, o tempo todo de costas. Então essa é uma terceira grave consequência. Quarta, a gente adoece espiritualmente. Ganha umas companhias espirituais que eu nem vou detalhar. Mas é processo obsessivo, perturbação, uma série de dramas de cunho espiritual. Aí tem a quinta. A quinta já é na outra existência. É esse sujeito que você não perdoou renascer pertinho de você na próxima. Você ter um grupo familiar que tem uma pessoa que é seu inimigo do passado é muito ruim. Não é bom. Então a gente precisa trabalhar isso para que a gente se desembarace dessas dificuldades que a gente tem. Então isso é muito importante, que a gente se cuide para que a gente não tenha que passar por essa dificuldade que é muito ruim. Você tem um lar aqui e uma pessoa que te implica, que te dificulta e que vai exigir de você esforço, muito esforço. Mas eu disse que eram 6, né? E eu só falei 5. Falei 5, falta 1. Mas o que pode ser pior do que você ter um inimigo na sua casa, gente? Pois tem. É você ir para a casa dele. Porque a gente sempre quer que o inimigo venha morar na minha família com os meus afetos. Por que não vai você morar na dele? Então, pior do que você ter um inimigo na sua casa é você ser o que foi para a casa do outro, Ana Teresa. Porque os outros lhe são estranhos, ainda tem, é todo mundo estranho, ainda tem um inimigo. Olha que beleza. Então a gente precisa resolver, porque não tem jeito. O único antídoto para o processo da dificuldade no lar é o perdão. O perdão é uma necessidade imperiosa da lei. Não é uma opção, ele é uma necessidade. Eu preciso perdoar as pessoas. Perdoar não é esquecer. Não é esquecer. É você poder voltar naquela história que aconteceu, analisar o que se deu e procurar trabalhar para não se emocionar mais com aquilo que aconteceu no passado. É você conseguir digerir a coisa e entender que o outro é uma pessoa doente. Diz assim, tenho muita mágoa da minha mãe. Não, entenda que sua mãe foi uma pessoa que vem com adoecimento. Você ressignificar sua mãe como uma pessoa frágil também, vai ficar mais fácil. Então, na medida em que a gente vai fazendo esse mecanismo de perdão, as nossas famílias espirituais, elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo. E a tendência é que à medida que a gente evolua, a nossa família espiritual vai ficando maior, porque eu vou fazendo mais laços de afeto e eu vou virando os laços de desafeto em laços de afeto. Aquele negócio vai crescendo. Aí vai crescendo, vai se desenvolvendo, e à medida que a gente vai passando, aí você de repente encarna, o Haroldo passa a ser seu parente, e aí você junta o Haroldo com você, aí a família espiritual dele junta com a sua. Deu para entender? Aí vai juntando. Aí olha, eu tenho os meus, também tenho os meus, aí você... o amigo do meu amigo é meu amigo, né? Então a gente vai se juntando, e essas ilhas de famílias espirituais, elas vão se conectando e vai criando um espaço cada vez maior. Imagina os espíritos que já estão bem mais na frente, o tamanho da família espiritual deles. Quantas almas eles já tiveram a chance de conviver, quantos amores eles já possuem, quantos desafetos eles já transformaram em amores ao longo do tempo. Se os espíritos superiores estão assim, imagine Jesus.
De que tamanho é a família espiritual dele? É imensa, incontável. A quantidade de almas que ele já conseguiu trazer para próximo do seu coração na condição efetiva de laços de afeto. E tem uma passagem do Evangelho que diz assim, que as pessoas chegam e comentam: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E aí ele pergunta: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus, querendo representar para nós que quando a gente alarga o nosso olhar sobre as coisas, nós começamos a ter uma visão muito transcendente do que seja ser afeto, seja pessoas desse tipo. Se quiser fazer um teste, você assiste o jornal. Quando aparecia assim, deu uma enchente, aí disse: meu Deus, onde foi isso? Foi lá na China. Ai, graças a Deus foi na China. Então, você ainda não chegou lá. Aí disse: mas onde foi? Foi em Milagres, aqui do... Meu Deus, aqui do lado. Então, aqui do lado não pode, na China pode. Então você vê até onde vai a extensão da nossa percepção de família espiritual. Se nós tivermos essa capacidade de desenvolver esses sentimentos, então nós vamos ver todas as pessoas como irmãos. E o nosso querido Hilário, da nossa história do começo, não ficaria tão assustado quando ele percebesse quem é que está fazendo. Porque ao invés de dizer: Mário é meu irmão, todos nós somos irmãos. E temos que nos ver dessa forma, porque somos uma grande família espiritual, justificando porque Jesus disse: meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Muito obrigado.